Será que a reforma da Previdência é necessária? Se você tem desconfiado que essa reforma retira algum direito, você sabe, ou no fundo, você tem certeza que o Brasil não tá ok. Eu me chamo Luna e esse é o canal Chutando a Porta. Desde a campanha presidencial e agora no então governo, Bolsonaro tem defendido que a reforma da Previdência é central para o seu projeto político de país. Mas queremos entender se essa reforma de fato é necessária. Primeira ideia central que o governo tem tentado colocar na cabeça das pessoas: que se essa reforma não acontecer, o país quebraria. A gente sabe que isso é uma mentira completa. Paulo Guedes defende que com essa reforma a gente economizaria 1 trilhão em 10 anos. Mas a gente sabe que para mudar do sistema de repartição para o sistema de capitalização, isso custaria exatamente 1 trilhão. Ou seja, nada voltaria para os caixas e para o governo. Essa reforma não resolveria a crise. Desde 2015, temos visto uma política de austeridade no Brasil. Aumenta-se o desemprego, isso faz com que as receitas caiam. As despesas continuam existindo, porque as pessoas continuam se aposentando, mas as receitas caem, porque as pessoas não estão trabalhando e não conseguem contribuir para o sistema da Previdência, tampouco as empresas. Então, o problema central da reforma da Previdência não está no seu sistema, de fato, mas sim numa conjuntura de crise econômica que o país passa. Então, é equivocado o governo projetar esta conjuntura para daqui aos próximos anos. Quando a gente congela uma situação conjuntural e faz essa projeção, na verdade a gente está enganando a população. Porque o que vai acontecer de fato não é isso, não é esse o cenário que está desenhado necessariamente para o Brasil. Ou seja, o governo usa-se dessa projeção para justificar uma reforma que tem como pressuposto a retirada de direitos e os ataques aos trabalhadores. Outra ideia que o governo quer colocar na cabeça dos brasileiros é que essa reforma, supostamente, acabaria com os privilégios no Brasil. A gente sabe que essa reforma atinge principalmente os servidores públicos e os trabalhadores que recebem até 5 mil de aposentadoria. Aqueles que mais recebem, aqueles que são os verdadeiros privilegiados, não estão nessa conta. Hoje existe no Brasil a isenção do lucros e dividendos. Se essa reforma quisesse de fato acabar com os privilégios, acabaria com essa isenção dos lucros e dividendos daqueles que mais recebem no nosso país. Hoje, 98% dos beneficiários dos trabalhadores rurais recebem até um salário mínimo e 70% dos beneficiários dos trabalhadores urbanos recebem até 2 salários mínimos. Esses não são os privilegiados do nosso país. Os privilegiados são esse 1%, que nem participam e nem contribuem para a Previdência hoje no Brasil. E aqui a gente vai trazer alguns pontos dos mais polêmicos e dos mais maldosos que esse governo quer fazer com os trabalhadores. O primeiro ponto é a mudança do sistema de repartição para o sistema de capitalização. A gente sabe que o sistema de repartição é um sistema que tem um fundo comum, onde o trabalhador e a empresa contribuem para a aposentadoria. O sistema de capitalização não. É um sistema de poupança individual. A gente sabe que não tem nenhuma garantia. Essa poupança individual, ela está sujeita às flutuações da economia. Ou seja, daqui 35 anos, quando o trabalhador for bater na porta do banco para retirar o seu dinheiro, não existe mais nada que assegure que de fato ele terá esse dinheiro. A gente está colocando as pessoas numa situação que não tem nenhuma garantia. O sistema de repartição trabalha com um mecanismo de solidariedade entre as gerações. Aqueles que estão na ativa, trabalhadores que estão na ativa hoje em dia, contribuem para o sistema, para esse fundo comum, para os trabalhadores que já estão aposentados. Isso é um sistema que garante que, na verdade, a Previdência seja um direito e não um seguro apenas. Com a capitalização, isso deixa de existir. Os bancos vão começar a receber essas poupanças individuais, sem ter nenhuma garantia de que vão devolver no futuro. E as empresas, com a capitalização, não vão mais precisar contribuir. Ela faz com que o trabalhador possa escolher entre o sistema da repartição e o sistema da capitalização. A gente sabe que aparentemente parece ser democrático, mas na verdade as empresas só vão contratar os trabalhadores que optaram pela capitalização, porque elas não querem contribuir para a Previdência. Então, na verdade, quem são os grandes beneficiários são as empresas e são os bancos. Um segundo ponto é a redução do BPC, que é o benefício da prestação continuada. Hoje, no sistema atual, a partir dos 65 anos, idosos e deficientes que não conseguiram contribuir recebem até um salário mínimo. O que o governo quer fazer com essa reforma é retirar esse direito, que primeiro, apenas a partir dos 70 anos que passe a receber esse benefício, e entre os 65 e 70 anos, os idosos recebam R$ 400.
Isso significa que os idosos não vão conseguir sobreviver, porque ninguém sobrevive com R$400 e tampouco com um salário mínimo. O terceiro ponto, também muito prejudicial aos trabalhadores e sobretudo às trabalhadoras, é o estabelecimento da idade mínima. Hoje, caso alguém queira se aposentar, existe um sistema da idade mínima de 60 anos para as mulheres, 65 anos para os homens, e também o fator previdenciário 86-96. Existe uma combinação do tempo de contribuição com a idade mínima. Hoje, o tempo de contribuição é de 15 anos. Uma mulher que tem 51 anos de idade e que tenha contribuído por 35 anos, aposenta-se pelo fator previdenciário 86. Com essa nova reforma, primeiro que tem um aumento de para 62 anos o mínimo das mulheres. E o aumento de contribuição passa de ser de 15 para 20. Aqueles que têm mais dificuldade para contribuir, que é o caso das mulheres que sempre trabalharam, seja em casa e tem uma dupla, tripla jornada de trabalho, tem mais dificuldade de se aposentar. Para além disso, sabemos que o sistema garante e protege os trabalhadores mais pobres, porque eles trabalham e contribuem desde muito cedo e vão poder se aposentar pelo fator previdenciário. Caso isso mude e a aposentadoria seja apenas pelo tempo mínimo, significa que aqueles que necessitam trabalhar desde muito cedo para se sustentar estejam, na verdade, contribuindo muito mais tempo do que aqueles que entram no sistema mais tarde. Essa reforma é um pacote de maldades contra a classe trabalhadora e, sobretudo, também aos jovens. A juventude precisa estar presente na greve geral do dia 14 de junho. Se a gente não lutar agora, é possível que a gente não tenha o direito de se aposentar. E não tá ok se você é jovem e defende a reforma da Previdência. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar para que a gente espalhe o que de fato essa reforma da Previdência vai trazer de retrocessos para a juventude e para os trabalhadores. Deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais informações. É isso, gente. Todos à greve geral do dia 14 de junho para se somar a essa luta, que não é só dos trabalhadores, mas é também da juventude.